A nossa imagem diz muito a nosso respeito. Eu sempre falo isso aqui, né? A nossa imagem é uma comunicação não verbal de nós mesmas. Então, antes mesmo de você abrir a boca para dizer qualquer coisa, a sua imagem já está dizendo. Então, é muito mais rápido você se comunicar dessa maneira. Então, eu resolvi trazer aqui os 3 principais erros que uma mulher comete quando não sabe o valor da sua imagem. E resolvi trazer essa reflexão em relação à autoestima. Percebo que a neurociência diz que todas as imagens geram emoções para nós. E que o nosso cérebro, ele não define uma imagem real de uma imagem fictícia. Ele capta as imagens e simplesmente gera emoções a partir dessas imagens. Então, com base nisso, que tal traçar a melhor imagem em relação à sua pessoa? Quando eu digo isso, eu quero dizer em relação às estratégias que você vai adotar para se comunicar de maneira não verbal com a sua imagem. Então, o primeiro erro de todos, com base nisso que eu falei aqui, é você ter uma imagem desalinhada com o seu objetivo, né? Então, antes de mais nada, quando você estiver elaborando aí, né, a sua estratégia de imagem e estilo, você precisa saber quais são os seus objetivos em relação à sua imagem. O que é que você quer transmitir, o que é que você quer passar para aquela pessoa que está te vendo, que tipo de comunicação. Então, talvez vocês já tenham visto por aí outras influenciadoras que ajudam nessa questão de imagem e estilo, falar um pouco a respeito, tem algumas postagens assim, se você fosse uma advogada, o que você vestiria? Se você fosse uma professora, o que você vestiria? Se você fosse uma, enfim, manicure, o que você vestiria? Os seus objetivos de imagem têm que estar diretamente ligados à imagem que você quer passar. Então, o primeiro erro é esse, você não traçar um objetivo. Qual é o seu objetivo de imagem quando você for elaborar seus looks? O que é que você quer transmitir com aquela informação? É muito importante, né? É uma ferramenta que a gente tem que usar sempre que puder, está ao nosso alcance, ao alcance de todos. E a gente precisa fazer uso dessa estratégia sim, né? Se você se olhar no espelho, por exemplo, mulher, agora eu vou falar para você mesmo. Se você se olhar no espelho, por exemplo, né? E conseguir enxergar uma imagem de uma mulher forte, de uma boa mãe, de uma boa filha, de uma boa esposa, de uma boa profissional. É essa imagem que o seu cérebro vai internalizar e vai ter certeza, vai gerar emoções que levam você a acreditar que você de fato é. Sabe a coisa da neurociência que eu falei lá no começo? É isso. Então, é muito importante que você se olhe e a sua imagem esteja condizente com o que você quer transmitir. Então, você quer transmitir o quê? Eu quero transmitir uma profissional exemplar. Eu quero transmitir uma boa mãe. Eu quero transmitir uma boa filha, uma boa esposa. Você precisa gerar uma imagem condizente com aquele seu objetivo. E foi isso que eu fiz, né? Quem me acompanha aqui já há algum tempo sabe um pouquinho da minha história, que eu vou contando picado. E lá atrás, quando eu não tinha informação, eu acho que eu me vestia de qualquer maneira, né? Porque, como eu falei com vocês, a gente não sabe nada, como se vestir, o que fazer, qual que é o certo, qual que é o errado. Não tinha informação em casa, na família, não tinha informação na escola sobre a importância da imagem. E aí, simplesmente, o que acontecia? Eu vestia a roupa só para cobrir o corpo e estava tudo bom. Aí, quando eu cheguei lá num ambiente corporativo, quando eu fui trabalhar lá, eu tinha um desejo de mudança de imagem e eu vi várias mulheres naquele ambiente. E eu comecei a copiar as imagens delas.
E me ajudaram muito, porque eu pude fazer muitos testes, mas eu demorei muito tempo para entender essa questão da neurociência que eu falei com vocês. Eu demorei tempo para entender que a imagem que eu via no espelho gerava uma emoção para mim e que me atribuía aquela condição que eu queria. Então eu demorei, eu fui migrando de um estilo para o outro. Eu vi uma mulher bonita lá no trabalho e achava, eu acho que esse estilo, ela usava, por exemplo, só vestidos e saias, eu achava que aquilo dava certo para mim, comecei a copiar. Aí depois eu vi uma mulher que vestia assim, de maneira mais formal, usava blazer e tal, e comecei a imitar aquele outro estilo. Aí comecei a fazer várias imitações, sem ter uma estratégia de objetivo clara, né? E aí depois eu percebi que eu não era valorizada por aquilo, porque na verdade eu não estava gerando a imagem que eu gostaria de passar. E aí, em um determinado momento, depois de muito tempo, de muita insistência, eu comecei a me vestir como? Comecei a me vestir como uma mulher que queria ocupar o cargo de chefia. Eu comecei a me vestir como chefe. E fui repetindo esse comportamento, fui me vendo no espelho. Todo dia eu me olhava e falava, hoje eu tô com cara de chefe daquele lugar ali. Aí no outro dia eu escolhi a roupa, hoje eu tô com cara de chefe daquele lugar ali. E eu fui fazendo isso até o ponto de virar chefe daquele lugar ali, de verdade. Então, eu acredito totalmente que essa imagem que eu montei gerou uma sensação no meu cérebro e fez com que eu tivesse uma postura que assumisse o cargo que eu queria. E mais, fez uma comunicação não verbal com as pessoas do ambiente onde eu vivia e me ajudou, assim, a atingir o cargo que eu queria. Então, é muito importante. Veja o poder de uma imagem. É muito importante. Então, o primeiro erro, só para ficar bem gravado aí na mente de vocês, é você ter uma imagem desalinhada com seus objetivos. Esse é o primeiro erro que atrapalha a maior parte das mulheres. Então, eu converso com algumas mulheres que falam assim, nossa, parece que ninguém nem me nota. Parece que nada do que eu faço lá no meu trabalho é reconhecido. Ou então, eu frequento muitos salões de beleza e eu percebo que em alguns salões é notável essa diferença. Eu percebo quando a dona do salão se veste como a dona do salão, ela tem um valor agregado de produto lá no salão dela maior do que um salão em que a dona é desleixada, sabe? Quando você olha e não consegue reconhecer quem é a dona do espaço. Eu consigo ver claramente isso. Então, antes de mais nada, isso é muito importante. A imagem é uma ferramenta de alta performance que a gente precisa usar sempre.